Isso é uma mobilização. Mobilização é algo muito sério, é algo muito importante. Porque mobilizar significa você sair de um tempo de paz e tranquilidade para ir para um lugar de guerra. Mobilização é um termo militar que é usado para arregimentar, convocar, usado para organizar tropas. Mobilizar significa fazer com que você entre num tempo de movimentar coisas. Mobilizar significa pegar aquilo que está parado, pegar aquilo que está tranquilo, acomodado e colocar isso em movimento. Quando o Senhor me chamou para o ministério, no ano de 2004, a gente fundou uma missão no sul do país, em Curitiba, chamada Missão Mobilização. Mobilização é o verbo da minha vida, é a palavra que me movimenta. E eu entendo que a minha missão como pessoa é mobilizar, é chacoalhar, é tirar pessoas do lugar de tranquilidade, de estagnação e colocar em movimento, colocar coisas em movimento, porque a palavra é o verbo é uma ação, a palavra é uma pessoa. Onde Jesus está falando, aquilo que está parado se movimenta. Não há nada parado no reino de Deus. O universo continua em expansão. O reino de Deus continua se movendo. Se você me pedisse para definir reino de Deus em uma frase, eu definiria que reino de Deus é Deus em ação. É Deus em movimento e movendo todas as coisas ao mesmo tempo. O reino de Deus faz com que tudo se movimente. E nós estamos aqui nessa cidade tão importante, talvez hoje a segunda maior cidade do estado de São Paulo, numa mobilização para ouvir a palavra que é o verbo que move coisas e coloca coisas em movimento. Não tem como ficarmos 24 horas adorando, intercedendo, orando e alguma coisa não se movimentar. Mobilizar é colocar em campo, colocar em ação. O que pode fazer de nós mobilizadores? Eu imagino tudo parado, esperando por uma palavra que coloque tudo em movimento. Se tudo está se movendo no universo e você estagna, você para, qual é o fenômeno que está acontecendo? Se o universo todo se move, aquele que acha que parou, na verdade não parou, ele está retrocedendo. Quando eu paro, retrocedo. Porque parar num reino que se move é retroceder. Quando você acha que você parou, você se pega fazendo coisas que você já não fazia mais. Você se pega se envolvendo com coisas que você já não tinha envolvimento mais. Você se pega pensando coisas que você já não pensava mais. Por quê? Porque você achou que estava bem parado, acomodado, tranquilo, seguro. Mas quando você para num reino que se move, você retrocede. Estão entendendo, queridos? Por isso que nós precisamos ser mobilizadores. Mobilizadores nunca param. Mobilizadores são imparáveis, porque além dele não parar, ele coloca em movimento tudo que parece estar parado em volta dele. É como se você estivesse andando pelas ruas e tocando, e onde você toca, aquilo que estava parado começa a se movimentar. Uau! Uau! No reino de Deus, Deus se revela de forma progressiva, contínua e crescente. Criação, queda, redenção, consumação. Ela vai acontecendo de forma progressiva, mas não linear, reta. Ela é contínua e crescente. Estão entendendo? Por isso que o nível de revelação que Davi tem da profecia messiânica é muito maior do que o nível da revelação que Noé tem da profecia messiânica. Mas ambos estão dentro da profecia messiânica. Porém, dentro da linha do tempo, o lugar em que Davi está, progressivamente falando, está muito mais próximo do momento de cumprimento da profecia messiânica. Quanto mais perto, mais alto. Quanto mais alto, mais sério e mais perigoso. Não dá para ninguém ficar tranquilo, filho. Se está tranquilo, não estamos falando do mesmo reino. Não estamos falando do mesmo Deus. Quanto mais perto, a revelação é mais alta. E quanto maior o nível da revelação, mais tenso isso tem que ser para nós. Porque quando eu me acostumo, eu toco de maneira indevida na arca, assim como Adão tocou de maneira indevida num fruto.
temor do Senhor. O ambiente profético é um ambiente em que há consciência profunda da presença de Deus. E nesse ambiente, Deus forma mobilizadores. A revelação, ela é progressiva, contínua e crescente. Moisés teve uma revelação e construiu algo a partir da revelação que teve. Davi teve uma revelação e construiu uma tenda a partir da revelação que teve. Qual a diferença? A diferença é que no tabernáculo de Moisés tinham 3 véus. No tabernáculo de Davi, nenhum, porque quem protegia a santidade de Deus eram os próprios homens, que eram os porteiros, assim como era no Éden. Quanto mais próximo do cumprimento, maior o nível de revelação. E quanto maior o nível de revelação, maior o nível de responsabilidade. É necessário que Deus levante mobilizadores que sejam extravagantes na vida, no quarto, em casa. A minha oração é para que o Espírito Santo comece a acender o seu espírito, comece a despertar o seu espírito, para que o objetivo desse encontro seja alcançado. Deus levante mobilizadores, homens que por onde estão colocam o que está parado. Vocês estão vendo o que eu estou vendo? Você andando pelos lugares e tocando a vida de pessoas que estavam paradas, estagnadas, retrocedendo, e essas pessoas começam a se levantar e começam a se arregimentar como grande tropa que está sendo levantada numa cidade. Uau! Quanto mais próximo nós estamos da volta de Jesus, a revelação é progressiva, contínua e crescente. Não tem como querer voltar a ser como a igreja de Atos, porque a igreja de Atos era uma igreja menina que tinha acabado de nascer. Estou entendendo? E aí você vai para a igreja de Éfeso. Éfeso era uma carta circular, não escrita apenas a uma cidade, mas todas as cidades representadas na profecia de Apocalipse. Por isso que ele vai falar de uma igreja assentada com Cristo nas regiões celestiais. Estão entendendo? Uma igreja que nasce e daqui a pouco ela se desenvolve e entende onde ela está em Cristo, até que ela alcance o cumprimento do seu chamado e da sua missão em Apocalipse. Você vai ver uma igreja que tem um nível de revelação em Atos, tem um nível de revelação em Efésios e um alto nível de revelação em Apocalipse. É a revelação progressiva, contínua e crescente. Só isso da história, você vai ver como que a própria teologia e o pensamento do conhecimento de Deus vai se organizando, vai evoluindo, vai crescendo, vai avançando. E isso vai fazer com que a igreja se posicione corretamente, onde elas têm que estar para se tornar aquilo que ela tem que se tornar.